Bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? Te faço esse convite. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, que demorou, mas chegou. Vamos aos destaques do dia. Propaganda eleitoral na TV e no rádio começa hoje. No primeiro turno, conteúdos veiculam até o dia 29 de setembro. TSE reafirma que eleitor vai ter que deixar o celular com o mesário na hora da votação. Nos destaques internacionais, Ucrânia anuncia operação para reconectar central de Zaporízia à rede elétrica. E você vai conhecer o Arranha-Céu Sustentável, o prédio que está sendo construído na Austrália, que terá 182 metros de altura e 39 andares. Tudo isso a partir de agora. Começa hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Até 29 de setembro, os candidatos vão poder se promover e pedir votos nesse primeiro turno. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital vão ter até o fim de setembro para divulgar suas propostas no horário eleitoral obrigatório e pedir o voto do eleitor. O espaço é cobiçado pelos candidatos por causa da visibilidade e alcance. As exibições duram 25 minutos e acontecem na televisão à 1 da tarde e às 8 da noite. No rádio, o primeiro programa é transmitido às 7 da manhã e ao meio-dia. Neste ano, às segundas, quartas e sextas, devem ser exibidos os programas de candidatos ao governo do Estado, ao Senado e às Assembleias Estaduais. Serão 5 minutos destinados para os candidatos ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas e sábados, são apresentadas as peças de candidatos à presidência e à Câmara de Deputados. Os presidenciáveis abrem o bloco da propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é de 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. E atenção, eleitores! O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor que levar o celular ao local de votação no dia 2 de outubro deverá deixar o aparelho com o mesário. A Polícia Militar deve ser acionada em caso de descumprimento da medida. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi unânime. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros analisaram uma consulta feita pelo Partido União Brasil sobre o porte do celular na cabine de votação e a retenção do aparelho pelo mesário na hora do voto. O TSE determinou que quem levar o celular para o local da votação deverá deixar o aparelho com o mesário antes de entrar na cabine, ainda que o aparelho esteja desligado ou dentro da bolsa. O objetivo é garantir o sigilo do voto e a segurança do eleitor. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado indicado por determinada milícia, há a questão da corrupção e há um terceiro grande problema que são as fraudes. Digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para tentar indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas eletrônicas. O eleitor fica vulnerável se ele tem um instrumento que é benéfico a ele na vida em geral, mas que neste momento pode ser cobrado por alguém. Se não vai ser cobrado de um e vai ser cobrado do outro, a lei é igual para todo mundo. A medida não impede que o eleitor use o aplicativo e-título no dia da votação. Na prática, ele vai abrir o aplicativo, mostrar o celular para o mesário e deixar o aparelho antes de entrar na cabine. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que esclarecer a questão do uso do celular na votação foi uma demanda apresentada também pelos presidentes dos tribunais eleitorais nos estados e pelos comandantes das polícias militares, que pediram reforço nas campanhas educativas sobre o assunto para evitar conflitos. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, estará cometendo crime eleitoral. Neste caso, o juiz eleitoral será chamado e a polícia militar será acionada para resolver a questão. Os ministros decidiram que vão alterar a resolução que trata da proibição do uso do celular na hora da votação para deixar o texto mais claro e evitar dúvidas e confusões no dia 2 de outubro.
Antes do início da sessão, que respondeu à consulta, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como membro efetivo da Corte Eleitoral. A ministra assume a vaga que era de Edson Fachin. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o TSE quando esteve à frente das eleições municipais em 2012. Agora ela volta à Corte Eleitoral em uma das 3 cadeiras destinadas ao Supremo Tribunal Federal. Vamos agora falar de economia. O setor de serviços é o que sustenta o crescimento econômico do Brasil. E é esse segmento que garante o desempenho positivo do PIB no segundo trimestre. Responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil, o setor de serviços é o motor da economia nacional. O segmento guiou o crescimento econômico brasileiro no segundo trimestre deste ano. O movimento positivo também limita as perdas recentes das atividades industriais e do comércio. As prévias divulgadas pelo Banco Central e pela Fundação Getúlio Vargas revelaram que o Produto Interno Bruto vai encerrar o período compreendido entre os meses de abril e junho no campo positivo. Os dados oficiais da soma de todos os bens e serviços produzidos no país devem ser divulgados pelo IBGE na próxima quinta-feira. O desempenho positivo da economia entre abril e junho foi basicamente motivado pelo consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo. Os estímulos do governo na economia, como a liberação do FGTS e a redução dos preços de alguns produtos considerados essenciais, surtiram efeito positivo no curto prazo. O aumento dos gastos ainda foi estimulado pela antecipação do 13º salário a aposentados e o Auxílio Brasil turbinado. O desempenho coloca o setor em um patamar cerca de 7,5% acima do nível de fevereiro de 2020, último mês sem as medidas de isolamento social. Olha só, o governo federal liberou verba para o transporte público de idosos. A medida havia sido aprovada pelo Congresso Nacional em julho. O governo federal publicou uma medida provisória que libera, em caráter de crédito extraordinário, 2,5 bilhões de reais a serem repassados a empresas de ônibus. Segundo o texto, as verbas vão custear a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também deve cobrir despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. A ação já era prevista pela emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de julho deste ano. A medida atende à necessidade de auxiliar a população mais vulnerável financeiramente e reduzir os impactos sociais decorrentes da súbita elevação dos preços dos combustíveis. Em nota, o governo federal esclarece que a MP não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário. Uma pesquisa mostrou que 66% dos beneficiários do Auxílio Brasil utilizam o recurso para comprar itens essenciais de alimentação e higiene pessoal. O benefício concedido pelo governo federal apareceu como uma luz no fim do túnel para diversas famílias que nos últimos meses vêm passando dificuldades para colocar a comida na mesa. Um levantamento realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio mostrou que mais de 70% dos beneficiários utilizam o recurso para realizar as compras do mês. Em agosto, a carne bovina, carne de frango, leites e derivados, além de produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal, são os itens mais presentes em carrinhos de supermercados de todo o Brasil. As parcelas de R$ 600 serão pagas até o mês de dezembro e, no ano que vem, o benefício volta a ser de R$ 400. Além do Auxílio Brasil, quase 6 milhões das mais de 20 milhões de famílias que recebem o recurso também receberam R$ 110 relativos ao Vale Gás. Agora a gente traz um aviso. A Polícia Federal emitiu um alerta para uma nova modalidade de golpe que utiliza o celular da vítima para o roubo de dados pessoais e bancários. É o chamado golpe da mão fantasma. Vamos falar do tempo. As temperaturas devem continuar aumentando por mais alguns dias no Sudeste e Centro-Oeste. Já o sul do país deve enfrentar uma mudança repentina no tempo a partir de domingo.
com direito à queda nas temperaturas e chuva. Vamos conferir como ficará o tempo hoje e também no final de semana em algumas cidades do país, afinal, hoje é sexta-feira. A gente começa falando de Florianópolis, que hoje deve registrar mais um dia ensolarado. A máxima na região poderá chegar a 26 graus. No sábado, o calor e o tempo firme vão continuar, com máxima de 28 graus. A partir do domingo, Floripa vai enfrentar queda nas temperaturas. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas da região. No domingo, a mínima é de 10 e a máxima não vai passar dos 18 graus. Em Brasília, o tempo também vai ficar firme nesta sexta-feira, com máxima de 25 graus. No sábado, o tempo vai continuar quente e seco, com máxima de 28 graus. E no domingo, a temperatura por lá poderá chegar a 29 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui no centro. Olha só, o céu está branquinho, mas a gente consegue ver alguns pedacinhos azuis, ou seja, o sol está anunciando que vai chegar hoje. Hoje a máxima prevista é de 27 graus e apesar desse aumento de nuvens no céu, não tem previsão de chuva para hoje. No final de semana, a temperatura vai aumentar um pouquinho, com máxima de 29 graus no sábado e também no domingo. E olha só, na Europa nunca se viu um verão tão quente como o de agora. O Reino Unido registrou um recorde de temperatura nacional de todos os tempos em julho, depois de ultrapassar os 40 graus pela primeira vez. Partes da Espanha, Portugal e França lutam contra incêndios florestais. Mesmo que todos os países reduzam suas emissões de gases de efeito estufa, tanto quanto se comprometeram, essa onda de calor deve se tornar o verão médio até 2035. Análises recentes divulgadas pelo Reino Unido apontam que em 2011 o verão na Europa deve ser 4 graus mais quente do que na era pré-industrial. De acordo com cientistas, as mudanças climáticas foram induzidas pelo homem, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E cerca de 300 toneladas de peixes mortos foram retirados de um rio que separa a Alemanha e a Polônia. Especialistas alertam que uma alga tóxica pode ser a causa do desastre ambiental. O rio foi atingido neste verão por um desastre ambiental. Entre as 300 toneladas, cerca de 100 foram registradas no lado alemão, na região de Brandemburgo. Os peixes mortos são incinerados em fábricas especializadas. A causa da morte em massa não foi identificada, mas pode estar relacionada a uma pequena alga tóxica. Autoridades consideram que a microalga tóxica Prymnesium parvum pode ter causado o desastre. Também chamada de alga dourada, ela é frequente em estuários e se desenvolve normalmente em águas de nível salino menor que o do mar. A proliferação de alga até esse ponto nas águas doces do Oder é um sinal de salinidade anormal do rio, que pode ter causas industriais. Os primeiros alertas sobre a morte em massa de peixes no Oder foram feitos por moradores e pescadores poloneses no mês passado. Nos últimos anos, o rio tem sido visto como relativamente limpo, com cerca de 40 espécies habitando suas águas. E veja a seguir, a Ucrânia anuncia operação para reconectar central de Zaporísia à rede elétrica. E você vai conhecer o Arranha-Céu Sustentável, o prédio que está sendo construído na Austrália, que terá 182 metros de altura e 39 andares. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com o assunto varíola dos macacos. No mundo, o número de casos de varíola dos macacos caiu 21% na última semana em relação ao período anterior. E acontece semanas depois que a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma emergência de saúde global. Até o momento, 98 países relataram mais de 45 mil casos desde o final de abril, sendo 60% deles nas Américas e 38% na Europa.
E o Comitê Técnico Operacional, implementado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, definiu medidas sanitárias para a prevenção e o controle do surto de varíola dos macacos em estabelecimentos como restaurantes, supermercados, salões de beleza, academias e também hotéis. O documento traz medidas de prevenção e orientações. A recomendação é que ações adotadas durante a pandemia de Covid-19, como higienização frequente de superfícies, disponibilização de álcool em gel 70% ou de pias com água e sabão para a lavagem das mãos, sejam reforçadas. Já a Secretaria Municipal da Educação orienta que os pais ou responsáveis não encaminhem os filhos à escola caso a criança apresente qualquer suspeita ou sintoma de monkeypox, como lesões na pele associadas ou não à febre, ínguas, cansaço e dores de cabeça, musculares e nas costas. E procurem imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação. Agora falamos sobre a pandemia de coronavírus. A média de óbitos pela doença no Brasil segue em queda. Vamos aos números atualizados. O país confirmou 157 mortes por Covid-19 em 24 horas. No total, já são contabilizadas cerca de 683.233 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 21.039 novos casos de Covid-19 em um dia. São 34.350.639 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 145 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 31% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 21.039 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 39% em relação a 2 semanas. Vamos de vacinação. O número de doses de vacina contra a Covid aplicadas aqui no país já passa de 468.740.000. Vamos entender melhor esse avanço olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,83% da população. Já a segunda dose em 80,36% dos brasileiros e a primeira dose de reforço em 54,55% das pessoas. A gente fala agora sobre uma outra campanha nacional de vacinação contra a poliomielite que acontece até o dia 9 de setembro. Até a data, a imunização ainda precisa alcançar mais de 9 milhões de crianças em todo o país. Por enquanto, o público atingido foi de pouco mais de 2 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade, número que corresponde a 18% do público-alvo da campanha, que é de 11 milhões e meio, de acordo com o Ministério da Saúde. Uma quantidade ainda muito longe daquela prevista pela pasta, de alcançar 95% das crianças nesta faixa etária. Então, papais e mamães, fico alerta para vacinarem as suas crianças. Vamos juntos nessa luta contra a paralisia infantil, que foi erradicada aqui no país desde 1994, mas que tem preocupado os especialistas por causa da baixa cobertura vacinal dos últimos anos. E voltando a falar de destaque internacional, a Ucrânia anunciou nesta sexta-feira que prepara uma operação para reconectar a rede elétrica à central nuclear de Zaporízia, que sofreu interrupções ontem pela primeira vez na história. A Energoatom, operadora pública das 4 centrais atômicas do país, detalhou que está fazendo obras preparatórias para reconectar 2 reatores da central à rede. A companhia afirmou que os equipamentos e sistemas de segurança funcionam com normalidade. A Ucrânia anunciou na quinta-feira que a central de Zaporízia havia sido totalmente desconectada da rede elétrica pela primeira vez em sua história, porque várias linhas de energia elétrica foram danificadas. A central, que tem 6 reatores com capacidade total de 6.000 megawatts, foi ocupada pelas forças russas em março. Há várias semanas, a Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre bombardeios contra o local. A ONU pede a criação de uma zona desmilitarizada ao redor da central para garantir a segurança e permitir o envio de uma missão de inspeção internacional.
O avanço da tecnologia tem proporcionado coisas incríveis para a população. E seguindo nessa lógica, o anúncio da construção do maior prédio do mundo feito de madeira chamou a atenção. Vamos conferir. O arranha-céu sustentável, que terá 182 metros de altura e 39 andares, combinará madeira e outros materiais em sua estrutura para abrigar a sede da empresa de software Atlassian, em Sydney, na Austrália. A torre, que terá a sua utilização mista, contará com uma área de 75 mil metros quadrados. Isso porque, além da empresa de software, o prédio também abrigará um hotel e algumas lojas de varejo. A edificação será feita com um alto nível de certificação ambiental. Além disso, utilizará madeira laminada cruzada e um exoesqueleto de aço, que será utilizado nos andares superiores. O projeto visa limitar as emissões de dióxido de carbono durante a construção a menos da metade das emissões que são liberadas na construção de um edifício convencional. Depois de pronta, as empresas que tocam o projeto esperam que a torre seja alimentada por energia 100% renovável. Segundo as empreiteiras, o projeto deve ser concluído em 2026. Muito bacana, não é? Além de lindo, sustentável. E faltam 86 dias para o início da Copa do Mundo e no Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix fala da seleção da Holanda, que se renovou em relação aos últimos torneios. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora da seleção da Holanda. A geração vice-campeã em 2010 na África do Sul e terceira colocada em 2014 no Brasil já faz parte do passado. Mas a equipe que chega para 2022 em busca do primeiro título mundial tem o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, como seu principal nome. Outros destaques da equipe holandesa são o zagueiro De Ligt, do Bayern de Munique, o meia De Jong e o atacante Depay, ambos do Barcelona. O time laranja se classificou sem repescagem nas eliminatórias europeias, liderando o grupo que tinha também Turquia e Noruega. É isso aí, faltam 86 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. Uma ótima sexta-feira para você.